Estamos começando mais um Momento com Deus e o tema hoje é o adorno da noiva de Cristo, que se encontra lá no livro de Isaías, no capítulo 61 e no versículo 10, onde está escrito assim: Regozijai-me-ei muito no Senhor a minha alma, se alegra no meu Deus, porque cobriu de veste de salvação e me envolveu com o manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Nós vemos aqui nesse texto sagrado que a respeito do adorno da noiva de Cristo, onde nós vamos aprender sobre a veste da salvação, o manto de justiça. Atavios e joias são adornos apropriados para a noiva se encontrar com o noivo. No caso da igreja, a noiva de Cristo, podemos extrair dentro desse tema, dentro dessa passagem, muitas lições espirituais descritas nesse texto. As vestes de salvação. Porque me cobriu com vestes de salvação. Em Gênesis capítulo 3, versículo 6, está escrito que após o pecado do homem e da mulher, foi usado folhas de figueiras para se vestirem. Entretanto, essas roupas de folhas de figueiras não eram as vestimentas apropriadas para o ambiente do paraíso. Por isso Deus preparou vestimentas de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu lá em Gênesis capítulo 3, versículo 21. As vestimentas de pele preparadas por Deus são as vestimentas da redenção do Cordeiro de Deus, que aceitou morrer por nós desde a fundação do mundo. Então nós vemos aqui, dentro dessa passagem, algo simbólico referente às vestes, que Deus preparou vestes ali para Adão e Eva depois do pecado, para cobrir o pecado. E assim, quando nós viemos para a direção de Deus, viemos para a vontade, para o centro da vontade de Deus, Deus, Ele nos cobre com as vestes da salvação, assim purificando o pecado. Em 2 Crônicas capítulo 6, versículo 41, nós também vemos Salomão orando e dizendo a Deus: levanta-te, pois ó Senhor Deus, e entra para o teu repouso. Tu é a arca do teu poder, teus sacerdotes, ó Senhor Deus, se revestiram de salvação e teus santos se alegram do bem. Então, nós sabemos que o Deus a qual nós servimos, Ele é santo, Ele é soberano. Se há uma característica apropriada que mais destaca a Deus, é a santidade, é ser santo. E para assim nós também, naquele grande dia, temos esse encontro com o nosso noivo, que é Jesus Cristo, nós devemos estar limpos, devemos estar purificados, devemos estar santificados, porque ser santo é ser separado para Deus, ser separado para aquilo que Deus nos nomeou, para aquilo que Deus nos chamou. E devemos cuidar das nossas vestes, para que assim nós não venhamos perder a nossa salvação, para que assim não venha a ser em vão nós estamos na casa de Deus, no tabernáculo de Deus. Nós devemos cuidar das nossas vestes, devemos cuidar da nossa vida, devemos cuidar da forma que andamos na presença de Deus. E aqui Salomão falando acerca da santidade, que Deus ele nos traz a salvação, que Deus ele nos reveste com a salvação, com a sua purificação, e Deus se alegra que nós façamos o bem. Por isso, quando ele diz o teus santos se alegram do bem, nós devemos estar alegre com o Senhor Jesus, e Deus se alegra quando nós fazemos a sua vontade. Lá no Salmo 132, no versículo 16, está escrito: vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Na dispensação da graça, todos nós somos sacerdotes para Deus. Então, o sacerdote é aquele que intercede a Deus pelo povo. O profeta é aquele que fala de Deus para o povo, e o sacerdote é aquele que intercede pelo povo até Deus, ou seja, os pastores, aqueles que estão orando ao favor das nossas vidas, da nossa alma, a favor da nossa família, da nossa casa. Então, por isso que o pastor ele está vestido dessa salvação, e através dele
Deus vai conduzir nós para a salvação, porque o pastor de ovelhas, o pastor que está na igreja, ele conduz as suas almas para o aprisco, ou seja, para o céu, para a salvação. Então, por isso que um pastor, ele tem que estar aprovado por Deus, né? Sabemos que hoje muitos se denominam pastores, né? Muitos nunca passaram por uma escola dominical, por uma escola bíblica, muitos nunca quiseram ser ensinados, né? E hoje querem ser pastoreados. E conforme a forma que é o pastor, é a forma onde nós vamos chegar. Isso é algo muito sério, né? Porque o próprio Jesus vem falar, né, na sua palavra sagrada, que não adianta o homem conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma. E o pastor, ele tem um grande objetivo, né, uma grande importância no ministério, não em questão de cargo eclesiástico, mas na questão de levar as almas para o céu, né? Então, até onde nós estamos, muitas vezes nós devemos orar e refletir a Deus se é a vontade de Deus, né? Se Deus tem aquilo mesmo naquele lugar. Não estou aqui falando contra a placa de igreja ou contra pastores, não é isso. Estou dizendo para você que para você ser abençoado, você tem que estar com as suas vestes limpas e tem que estar sendo direcionado pela palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que faz toda a diferença na vida de um cristão. E o próprio Deus vem falar aqui nessa palavra, né? Aqui que ele vestiu de salvação os sacerdotes, e os fiéis se jubilarão, ou seja, terão alegria, alcançarão a salvação, alcançarão a terra prometida através do sacerdote. Nós vemos também Moisés, que conduziu o povo pelo deserto, libertou o povo, e também depois Josué assumiu ali, levando aquele povo para a terra prometida. Então o pastor tem essa função de nos conduzirmos para a terra prometida. Quando eu venho dizer aqui terra prometida, eu venho dizer do céu, o céu que Jesus tem preparado para mim e para você, né? Não é só apenas bênçãos financeiras, porque isso vai passar na terra, mas sim algo sobrenatural, que é o céu, onde não tem tristeza, não tem choro, não tem pranto, e lá nós vamos louvar o nome de Deus e teremos nossos corpos transformados em corpos de glória, como assim diz a palavra, né? Muitos por aí pregam heresias, né, a respeito da vinda de Jesus e tal, que aqueles que servem ao Senhor vão passar por tribulação e tal. E a Bíblia diz que aqueles que são salvos em Jesus Cristo, eles serão levados junto com Jesus no dia que Jesus vir buscar a sua igreja. E aqueles que não confessaram Jesus vão ficar na tribulação. É isso que a palavra de Deus ela vem dizer, mas não é isso, sobre isso que eu quero estar falando. Eu quero estar falando nessa manhã a respeito de nós cuidarmos da nossa salvação. Então, você que está me ouvindo, a maior promessa que Deus tem para mim e para a tua vida ainda é a salvação, e Deus estabeleceu pastores para assim conduzir o povo para a salvação, e a igreja é a direção de Deus para assim nós sermos salvos. Eu venho dizer igreja, o lugar aonde nós se juntamos para adorar a Deus, para expressar um culto em adoração a Deus. Não venho falar acerca de placa de igreja, porque placa de igreja não salva ninguém. O que salva é a fé em Jesus Cristo e perseverar, né, até o fim, até a sua volta. Então também no tempo da graça, né, nós vemos que Deus deixou os sacerdotes para assim nos conduzir. Em Colossenses 3:12 está escrito: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Somente os eleitos de Deus é que podem se vestir das vestes da salvação. Então a salvação ela só alcança aqueles que são eleitos de Deus, ou seja, aqueles que aceitam a escolha de Deus, que aceitam o chamado de Deus, né? A salvação ela é de graça, mas a entrada no céu ela tem um preço a ser pago, e dentre tantos preços é oração, jejum, vigilância, palavra, e o mais importante, reconhecer Jesus como o único suficiente Salvador e como o nosso Deus, né? Muitos dizem, todos somos filhos de Deus, mas a palavra vem dizendo no livro de Romanos que só se tornamos filhos de Deus quando nós aceitamos Jesus de todo o nosso coração. Caso contrário, sim, somos criaturas de Deus, criação de Deus, e para ser filho temos que aceitá-lo como Pai e aceitá-lo
como Deus, e através disso temos as recompensas, que são as heranças que Deus tem, não apenas no mundo físico, mas também no mundo espiritual. Nós vemos aqui também o manto de justiça, e me envolveu com o manto de justiça. O manto de justiça que o Senhor nos vestiu não é o manto da nossa própria justiça, pois as nossas justiças não passam de um trapo de imundície diante da presença de Deus. Isaías 64, versículo 6. O Senhor nos vestiu com a justiça de Cristo. Ao estender sobre nós o seu manto de justiça, o Senhor nos declarou justos e justificados. Então, através de nós aceitarmos a Jesus e aceitarmos o plano de salvação que Jesus tem sobre as nossas vidas, a justiça de Deus ela nos alcança, e assim se tornamos justos através de Deus e justificados contra o pecado, porque todo o pecado ficou no madeiro, com o sacrifício, a morte de Jesus Cristo e a sua ressurreição, porque Jesus ele está vivo, ele não está morto, né? A palavra mesmo diz que ele ressuscitou ao terceiro dia e ele subiu aos céus para preparar um lugar para mim e para você, e é somente através de nós crermos neste nome, Jesus Cristo, que é o Messias, o Salvador. Então, através também da palavra de Deus, através de nós aceitarmos, crermos na salvação de Deus, a justiça de Deus nos alcança, onde Jesus, como muitos pregam, né, e dizem, Jesus também é o nosso advogado. Mas vai chegar um momento que Jesus vai se tornar juiz para aqueles que o negaram, para aqueles que não tomaram uma decisão, para aqueles que ficaram em cima do muro. Isaías capítulo 4, versículo 4, o Senhor também já havia prometido limpar a imundície do seu povo com o espírito da justiça. Então, através da salvação de Cristo, através da salvação de Deus, Deus ele nos limpa, nos purifica contra todo o pecado, contra toda imundície que pode tentar impedir a nossa salvação, através da justiça de Deus. Por isso que lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, está escrito que devemos buscar primeiro o reino do céu, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, ou seja, aquilo que está faltando na nossa vida, naquele momento, aquilo que é preciso, aquilo que é necessário, Deus, assim Ele vai abençoar, vai alcançar, através de nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, porque a justiça de Deus não é igual à justiça humana. A justiça humana ela é cega, ela é falha, tem tendência a erros. A justiça de Deus ela é certa, ela é correta, e sabemos que Deus ele não falha, ele não erra, ele não mente, e ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele tem falado para conosco. Nós vemos também em Efésios capítulo 6, versículo 14, o apóstolo Paulo afirma que nós devemos vestir da couraça da justiça, né? A couraça da justiça de Deus, né? Nos vestir com as armas espirituais que assim Deus nos proporciona, nos concede através de estarmos buscando a Deus. Deus ele nos dá armas para nós vencermos os dias maus e vencermos os dardos inflamáveis do inimigo. E sabemos que a nossa luta não é contra a sangue, contra a carne, mas contra as potestades do mal, né? Contra demônios, contra legiões, contra aqueles que pelejam para fazer o mal. O próprio Jesus disse, né, que o diabo é enganador, né, e para matar, roubar e destruir. Então devemos cada dia refletir, cada dia buscar mais a presença de Deus, sermos cheios do Espírito Santo, para assim naquele grande dia nós venhamos subir junto com Ele, venhamos ser salvos e possamos entrar sobre o céu celestial que Deus tem preparado, né? E possamos assim também receber os galardões que Deus tem para aqueles que são fiéis e para aqueles que não negaram o seu nome. Apocalipse 19, versículo 8, está escrito que a noiva do Cordeiro foi dada a vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos da justiça dos santos, né? Então, através disso nós recebemos a salvação quando começamos a andar da forma que Deus assim Ele quer que eu e você ande. Ele nos cobre com essa salvação, nos cobre com essas vestes da salvação, e devemos cuidar
das nossas vestes, cuidar da nossa alma, cuidar para que nós não venhamos perder, para que nós não venhamos ficar para trás, para que nós venhamos poder entrar naquele grande dia no céu celestial junto com Jesus, porque Ele vai vir buscar a sua igreja. Isso é mais do que certo, né? Sabemos que os dias são maus, que muitas coisas já têm acontecido, de muitas profecias que Deus tem falado, né? Falta só Ele vir buscar a sua igreja e cada vez está mais perto. Nós temos ouvido e visto notícias acerca de desgraças, e o próprio Jesus falou que isso era o princípio das dores. Sabemos que há muitos anos, né? Muitos falam, né? Mas tantos anos que Jesus tem falado que vai vir, até agora não veio, mas Ele vai vir, né? Vai vir buscar a sua igreja. O outro adorno da noiva são atavios, né? Como o noivo que se adorna com atavios. Os atavios falam do complemento de vestes nupciais. Turbantes, grinaldas, coroas fazem parte dos atavios. Em Zacarias 3:5 está escrito que o Senhor ordenou que se colocasse um turbante limpo sobre a cabeça do sumo sacerdote Josué. Em João 15:3, Jesus afirmou que estamos limpos pela palavra que Ele nos falou. Então aqui Ele vem falar acerca da palavra, né? Que a palavra que nos salva, e devemos ter essa palavra sobre a nossa mente, né? O capacete da salvação, né? Quando vem falar acerca do capacete de salvação, vem dizer que nós devemos estar protegidos com a palavra tem que estar na nossa cabeça, deve estar na nossa mente, para assim nos proteger dos dias maus, porque essa palavra, a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela faz aquilo que apraz a Deus, e a palavra de Deus, ela tem poder para mudar uma história, para mudar um cativeiro, e devemos sempre estar meditando a palavra deve estar na nossa mente e no nosso coração. Efésios 5:26 está escrito que a igreja que foi santificada e purificada pela lavagem da água, pela palavra de Deus. Então a igreja que somos eu e você, somos santificados e purificados pela palavra de Deus. Em Apocalipse 19, versículo 7 está escrito: alegremos-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja a esposa a si mesmo já se ataviou, né? Então é chegado, né? Está bem próximo o dia e devemos estar preparada, né? Quando vem falar cuja esposa já se ataviou, que ela já estava preparada, ela estava preparada, estava bem vestida para a ocasião, e assim devemos estar preparado e vestido com as vestes de salvação, vestido com preparado com aquilo que Deus já colocou sobre nossas vidas. As joias como noiva que se enfeita com as suas joias. As joias falam do galardão que a noiva de Cristo receberá de acordo com as suas obras, né? Paulo afirma que as nossas boas obras poderão ser bem classificadas como ouro, prata ou pedras preciosas, lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12. O salmista fala também que a filha do rei, que é a igreja de Cristo, entrará no interior do palácio do rei com a vestidura recamada de ouro, Salmos 45:13. E Isaías 62, versículo 5, está escrito que como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Então devemos levar uma vida na presença de Deus, levar uma vida separada para Deus, porque a nossa recompensa não está aqui, nossa recompensa está nos céus, né? E naquele grande dia, Deus terá recompensa para os seus servos fiéis que não negaram o seu nome. E para encerrar, a igreja do Senhor está sendo adornada e bem ataviada pelo Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que está nos revestindo, nos vestindo para salvação, a fim de ser apresentado como uma virgem pura ao noivo amado Jesus Cristo, né? Porque a pureza, e falar a respeito de nós estarmos puros aqui, para nós podermos assim sermos recebidos, sermos alcançados naquele dia, para entrarmos no lugar que Deus tem nos preparado. Ao noivo amado Jesus Cristo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Porém santa e sem defeito. Efésios 5:27. Nós vemos aqui, né, que devemos estar
irrepreensíveis, sem mácula, sem ruga, nem cor semelhante, porém santa e sem defeito, ser separado para Deus, porque Jesus está voltando buscar a sua igreja, e que possamos a cada dia mais buscarmos estarmos revestidos com o Espírito Santo, possamos estar preparados, porque Ele vai vir buscar a sua igreja. E mais uma vez eu friso aqui, a maior promessa que Ele tem é de salvarmos o seu povo. Amém? Que Deus te abençoe, essa palavra possa ir de encontro ao teu coração, e tenha certeza que Deus é fiel para cumprir tudo o que Ele tem te prometido. Amém?